O ar era pesado, impregnado pelo cheiro de ferrugem e madeira podre. O galpão abandonado se erguia como um monstro adormecido no meio da escuridão, seus enormes portões de metal entreabertos, convidando os 4 jovens a entrarem. O chão estava coberto de poeira espessa, traçando pegadas irregulares que não pertenciam a eles. Jó foi o primeiro a iluminar o interior com a lanterna do celular. As sombras dançavam nas paredes de concreto rachadas, e o silêncio ali dentro parecia vivo, pulsante. O galpão era vasto, com pilhas de caixas apodrecidas e móveis quebrados espalhados pelo espaço cavernoso. Eles avançaram, as botas estalando contra cacos de vidro e madeira velha. O som ecoava alto demais, como se alguém ou algo os estivesse ouvindo. No fundo do galpão, entre destroços e escombros, encontraram uma porta de ferro entreaberta. Atrás dela, uma sala pequena e abafada, iluminada apenas pela claridade tímida que entrava pelas frestas. Sobre uma mesa empoeirada, havia um gravador antigo e algumas fitas cassete. Jó pegou uma delas e encaixou no aparelho. Com um clique seco, a fita começou a rodar. A princípio, apenas um chiado. Depois, uma voz masculina, trêmula e baixa. "Por favor, alguém, me tire daqui." Um grito rasgou a gravação. Susan recuou, o coração disparado. A voz seguinte era outra, feminina, embargada pelo choro. "Ele está aqui. Ele me encontrou. Meu Deus, por favor." O barulho de passos arrastados. Uma respiração ofegante. E então, um sussurro. "Eles nunca saem daqui." A fita parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som. Bennett sentiu um arrepio subindo pela espinha. Mas o pior ainda estava por vir. Jó virou-se para os amigos, os olhos arregalados. "Isso foi uma brincadeira, certo? Alguém colocou essas fitas aqui só para assustar a gente." Mas antes que alguém respondesse, um barulho ecoou no galpão. Um rangido baixo, longo, vindo da entrada. Como se a porta estivesse sendo fechada. Alguém estava lá. E eles não estavam sozinhos. O som metálico reverberou pelo galpão, seguido por um silêncio carregado. Por um instante, ninguém se moveu. O ar ficou mais denso, como se o próprio espaço ao redor estivesse se comprimindo, sufocando-os. Tyler foi o primeiro a correr para a entrada. Mas assim que chegou ao portal, a luz do celular revelou o pior: a porta, que antes estava entreaberta, agora estava completamente fechada. Ele empurrou com força. Não cedeu. "Está trancada." A voz dele saiu quase um sussurro. Susan girou nos calcanhares, o olhar selvagem varrendo o ambiente. O galpão agora parecia muito maior do que antes, e a escuridão nas extremidades parecia se expandir, se esgueirando em direção a eles. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou Bennett, passando a mão pelo rosto. Jó se aproximou da mesa e pegou outra fita cassete. Seu coração batia tão forte que ele podia senti-lo na garganta. Com dedos trêmulos, ele colocou a fita no gravador e apertou o botão de play. Dessa vez, o som começou abruptamente. Passos arrastados, uma porta rangendo, e então, uma risada baixa, rouca, repleta de algo doentio. Ninguém falou. Ninguém se moveu. O chiado da gravação persistiu por alguns segundos antes que um novo som surgisse. O farfalhar de um tecido. Um sussurro quase indistinguível. "Estou vendo vocês." Bennett deixou o gravador cair no chão. O som da fita continuou. Dessa vez, o ruído era diferente. Passos, mas não os deles. Passos ecoando dentro do galpão. Lentos, se aproximando. E então, algo se arrastando. A luz do celular de Susan piscou, por um segundo apenas, mas o suficiente para que ela visse. Uma sombra, esgueirando-se entre as pilhas de caixas ao fundo do galpão. Alta demais. Desajeitada. Pálida. E sorrindo. Os olhos dela se arregalaram, e um grito ficou preso na garganta. Eles não estavam sozinhos. Nunca estiveram. A respiração de Susan ficou presa no peito. Seus olhos fixaram a silhueta entre as caixas, imóvel, exceto pelo sorriso largo e doentio que se destacava na penumbra. O corpo alto e desengonçado parecia deslocado, como se cada membro estivesse no lugar errado, dobrado de maneira errada. Então, a coisa se moveu. Rápida. Muito mais rápida do que deveria ser possível. Susan tropeçou para trás, esbarrando em Jó, que girou na direção dela, os olhos arregalados de terror. Bennett puxou Tyler pelo braço e apontou para o fundo do galpão. Uma segunda porta. Uma saída. "Corre!" gritou Tyler, sua voz reverberando pelo espaço.
O grupo se lançou em disparada, os pés escorregando no chão coberto de poeira e detritos. O ar parecia vibrar com o som das passadas pesadas atrás deles, cada vez mais perto. Bennett foi o primeiro a alcançar a porta. Suas mãos trêmulas agarraram a maçaneta enferrujada, mas quando ele tentou girá-la, nada. Estava trancada. Não. Ele urrou, puxando desesperadamente. Jó se virou, puxando um canivete do bolso. Era pequeno, inútil contra aquilo, mas era tudo o que tinha. E então, o som de algo se arrastando veio de trás dele. Rápido. Um braço magro, branco como osso, emergiu das sombras e agarrou Susan pelo tornozelo. Ela caiu no chão com um baque seco, soltando um grito que ecoou no galpão. Susan! Gritou Tyler, tentando puxá-la. Mas a coisa puxou de volta, com uma força impossível. Susan foi arrastada pelo chão, as unhas riscando o concreto, seus gritos se tornando gorgolejos sufocados. No último instante, a luz do celular de Tyler revelou o rosto da criatura. Não um monstro, não um fantasma, mas um homem. Magro, de pele repuxada e olhos fundos. A boca aberta num sorriso largo, os dentes manchados de vermelho. Ele segurava Susan como se fosse um boneco de pano, os dedos imundos pressionando seu rosto. Por favor, ela tentou dizer. E então, ele torceu o pescoço dela com um estalo seco. O silêncio foi ensurdecedor. Jó gritou e atacou o homem com o canivete. Mas o assassino desviou com facilidade. Seus olhos brilharam na escuridão, famintos. Bennett e Tyler voltaram a socar a porta desesperadamente. Precisavam sair dali. Precisavam. O barulho da madeira estalando encheu o espaço. E então, o serial killer se moveu novamente. Rápido demais. Eles não tinham para onde fugir. Bennett conseguiu abrir a porta com um solavanco no último segundo, e ele e Tyler se lançaram para dentro de um corredor estreito e escuro. A respiração dos dois era frenética, mas não havia tempo para lamentar Susan. Eles tinham que sair dali. Jó vinha logo atrás, mas um baque surdo ressoou às suas costas. Ele se virou e viu o assassino parado ali, segurando o corpo morto de Susan como um troféu. A cabeça dela pendia num ângulo impossível, os olhos vidrados fixos em nada. O assassino largou o corpo e deu um passo adiante. Jó não pensou. Disparou para dentro do corredor, quase tropeçando. Atrás dele, o som de pés descalços batendo no concreto se intensificou. Corre, Jó! Berrou Tyler. O corredor se abria para outra sala, esta ainda mais claustrofóbica, repleta de prateleiras e armários velhos. Um cheiro pútrido impregnava o ar, denso e acre. Bennett chutou uma pilha de caixas, tentando criar um obstáculo, mas uma mão pálida surgiu do nada e o agarrou pelo colarinho. Ele soltou um urro quando foi puxado para trás, os dedos do assassino pressionando seu pescoço. Não! Gritou Jó, tentando alcançá-lo. Os olhos de Bennett se arregalaram quando sentiu a lâmina fria pressionar sua garganta. O assassino não disse nada. Apenas deslizou a lâmina lentamente, como se saboreasse o momento. O sangue espirrou contra a parede. Tyler puxou Jó pelo braço e o arrastou para outra porta no fundo da sala. Eles passaram por prateleiras cobertas de poeira e ossos espalhados, ossos humanos. O assassino largou Bennett, seu corpo desabando no chão. Ele lambeu os lábios, satisfeito, antes de voltar a persegui-los. Jó e Tyler alcançaram um grande portão de metal. Era pesado, mas cedeu alguns centímetros quando empurraram com toda a força. Do outro lado, viam a rua escura e vazia. Mais força! Tyler gritou. Mas então, o som de passos cessou. E um segundo depois, algo bateu na parede ao lado deles com um impacto brutal. A cabeça de Bennett. Lançada como um brinquedo descartado. Tyler gritou e caiu para trás. Jó não conseguiu respirar. Atrás deles, o assassino se aproximava lentamente, os olhos brilhando na escuridão. Eles estavam tão perto da saída. Mas será que conseguiriam escapar? Jó sentiu o gosto de Billy subir pela garganta ao ver a cabeça de Bennett quicar no chão, os olhos arregalados congelados em terror. A imagem ficou cravada na sua mente, mas não havia tempo para pânico. O assassino já estava vindo. Tyler se ergueu cambaleante, e com um grito de pura adrenalina, lançou-se contra o portão, empurrando-o com toda a força. O metal rangeu, mas não abriu completamente. Faltava pouco, muito pouco. Jó olhou para trás. O assassino os observava com aquele sorriso demente, os pés descalços manchados de sangue. Ele segurava algo nas mãos, um novo objeto de terror para sua coleção de horrores. Um martelo.
pesado, enferrujado. E então ele avançou. Rápido demais. Tyler empurrou o portão uma última vez, e desta vez ele se abriu completamente. O ar frio da noite invadiu o espaço abafado do galpão. Corre! Jó berrou, puxando Tyler para fora. Os dois dispararam pela rua vazia, os pulmões queimando. Mas o som dos passos atrás deles nunca diminuía. O assassino os perseguia com uma persistência inumana, seus pés descalços quase silenciosos contra o asfalto rachado. Jó ousou olhar para trás e viu. O assassino estava mais perto do que jamais deveria estar. Ele ergueu o martelo. Jó se jogou para o lado no último segundo, sentindo o vento cortante da arma passando a centímetros de seu crânio. O impacto acertou o chão com um estrondo, rachando o asfalto. Tyler não teve a mesma sorte. O martelo desceu novamente, atingindo sua perna. Um estalo seco ecoou pela rua. Tyler caiu no chão com um grito ensurdecedor, segurando a perna quebrada. Jó hesitou por um segundo. E esse segundo foi fatal. O assassino largou o martelo e puxou uma faca. Tyler tentou rastejar, soluçando de dor, mas o assassino subiu em cima dele, pressionando seu peito com um joelho ossudo. Jó, me ajuda! O grito de Tyler foi interrompido por uma facada certeira na garganta. Jó assistiu, impotente, enquanto o sangue jorrava em ondas escuras. O corpo de Tyler estremeceu e então ficou imóvel. O assassino ergueu os olhos para ele e sorriu. Jó correu. Correu como nunca havia corrido antes. O mundo ao redor se tornou um borrão de luzes e sombras enquanto ele atravessava ruas desertas, respirando de forma entrecortada, o coração martelando no peito. Ele não olhou para trás. Não queria ver. Mas ele sabia. Sabia que o assassino ainda estava ali, observando. E que aquilo ainda não tinha acabado. A dor no peito de Jó era lancinante. Cada respiração uma facada, mas ele não podia parar. Seus tênis raspavam contra o asfalto sujo, cada passo ecoando como um tambor no vazio da madrugada. O galpão já era um borrão distante, mas ele sabia que ainda estava sendo caçado. O silêncio ao seu redor não era natural. Era denso, como se o próprio mundo estivesse prendendo o fôlego. Ele virou uma esquina e se enfiou em um beco estreito entre dois prédios abandonados. Encostou-se contra a parede úmida, tentando controlar o tremor do corpo. O suor escorria pelo rosto, misturado com lágrimas que ele não queria admitir que estavam ali. Foi quando ouviu um estalo. Baixo. Próximo. Jó prendeu a respiração, o coração disparando novamente. A passos lentos, ele deslizou até a beirada do beco e espiou para fora. A rua estava deserta. Nada. Então, o som veio de cima. Lento. Arrastado. Como unhas raspando no concreto. Ele ergueu a cabeça, o sangue congelando nas veias. O assassino estava lá, no topo do prédio, parado na borda. O sorriso ainda estampado no rosto cadavérico, os olhos fundos brilhando de um jeito que não era natural. E então, ele saltou. Jó se jogou para trás, caindo de costas no chão. O impacto o atordoou, mas ele não podia ficar ali. As passadas pesadas se aproximavam, cada uma mais lenta que a outra. Jó rastejou para trás, os olhos fixos na figura que agora preenchia a entrada do beco. Por favor, a voz dele saiu fraca, quebrada. O assassino inclinou a cabeça, como se estivesse saboreando aquele momento. Então, ele ergueu a faca. E correu. Jó se lançou para o lado no último segundo, sentindo a lâmina raspar contra sua costela. A dor foi intensa, quente, mas ele ignorou. Ele se levantou cambaleante e correu para fora do beco, o sangue pingando pelo caminho. A rua se abriu à sua frente. E, finalmente, ele viu luzes. Postes iluminando uma avenida deserta. E, na esquina mais distante, um carro. Um táxi. Uma chance de escapar. Jó forçou seu corpo além do limite, cada passo uma explosão de dor. Ele agitou os braços freneticamente, gritando. Socorro! O motorista olhou em sua direção, confuso. O assassino vinha logo atrás. O táxi começou a se mover. Jó se jogou contra a porta do passageiro, puxando a maçaneta com desespero. Aberta! Ele se enfiou no banco de trás e gritou. Dirige! Pelo amor de Deus, dirige! O motorista, assustado, pisou no acelerador. O carro arrancou. Jó se virou para olhar pelo vidro traseiro. O assassino estava parado no meio da rua. O sorriso nunca desaparecendo. Observando. E então, ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão. Jó queria acreditar que tinha acabado.
Mas, no fundo, ele sabia. O jogo ainda não tinha terminado. E ele ainda estava sendo observado. O cheiro de ferrugem e umidade impregnava o ar, espesso como um hálito pútrido de um cadáver esquecido. Carlos iluminou o chão de concreto rachado com sua lanterna, os feixes de luz trêmulos cortando a escuridão como navalhas. As vigas de aço, corroídas pelo tempo, rangiam suavemente acima de sua cabeça, ecoando pelo vasto salão da antiga instalação industrial. A cidade havia esquecido aquele lugar. Uma fábrica, talvez um laboratório clandestino, apagada dos registros oficiais. Durante anos, apenas rumores persistiram, vozes que falavam de experimentos, sumiços, um fogo misterioso que consumira documentos e evidências. Mas algo permanecia ali, algo que chamava pelo curioso e pelo tolo. Carlos sempre foi ambos. O vento entrou pelas janelas estilhaçadas, carregando um gemido baixo, um som indistinto entre a respiração e o lamento. Ele apertou os ombros instintivamente. Não era a primeira vez que sentia algo assim, mas desta vez, havia um peso diferente na atmosfera. Como se o próprio ar observasse sua presença. Caminhando entre as máquinas enferrujadas, ele percebeu que algumas ainda mantinham seus mecanismos quase intactos. Tubulações retorcidas se enroscavam como serpentes adormecidas, e painéis cobertos de poeira ostentavam botões apagados, suas etiquetas desbotadas pelo tempo. Ele se inclinou sobre um deles e passou os dedos pelo metal frio, sentindo a textura irregular de algo gravado ali. Um símbolo, um nome desgastado pelo tempo. Então, os sussurros começaram, baixos, intercalados, como se vozes invisíveis trocassem segredos ao seu redor. Carlos congelou, o coração disparando em um ritmo seco contra suas costelas. Os sons vinham das máquinas, das paredes, do chão. Ele tentou distinguir palavras, mas elas se misturavam numa cacofonia distorcida, ora sibilando seu nome, ora murmurando frases sem sentido. O vento frio roçou sua nuca, e por um breve momento, ele sentiu algo mais. Respiração. Quente. Próxima. Mas ele estava sozinho. Ou pelo menos deveria estar. Carlos engoliu em seco. O som dos sussurros parecia se intensificar, deslizando por sua mente como dedos gelados arranhando os limites de sua sanidade. Ele girou a lanterna pelo salão, o feixe de luz dançando sobre as estruturas corroídas, mas não havia ninguém ali. Nada além de sombras grotescas moldadas pelo metal retorcido. Então, um clique seco ecoou pela fábrica. O barulho veio de uma das máquinas à sua esquerda, um painel de controle antigo, coberto de poeira e ferrugem. Ele o havia tocado momentos antes, mas não havia feito nada para ativá-lo. Lentamente, aproximou-se, sentindo o peso do silêncio à sua volta, como se o prédio inteiro prendesse a respiração. O painel piscou. Uma única luz vermelha acendeu-se, pulsando lentamente, como o batimento cardíaco de algo que não deveria mais estar vivo. Carlos hesitou. Os fios soltos e a corrosão indicavam que aquele equipamento não poderia funcionar, muito menos emitir qualquer sinal. E, então, veio o primeiro som. Não mais um sussurro, mas um ruído áspero, quase um chiado, ecoando das máquinas ao redor. Um gravador. Um rádio. Ele tentou localizar a origem, mas os sons pareciam dançar pelo espaço, mudando de direção a cada instante. O chiado se transformou em algo pior. Uma voz. De início, parecia fragmentada, como uma fita magnética danificada sendo reproduzida depois de décadas de abandono. Palavras desconexas emergiam do estático, formando frases incompletas. Não, saia. A experiência deu errado. Nós ainda estamos aqui. Carlos sentiu um arrepio subir por sua espinha. Sua mente queria encontrar uma explicação lógica, algum rádio antigo captando interferência, talvez. Mas no fundo, ele sabia que aquilo não fazia sentido. Então, o som mudou novamente. Desta vez, não eram apenas palavras. Era um grito. Não humano. Não natural. Algo rasgado e disforme, como se 1000 vozes gritassem juntas de dentro de um buraco profundo. O som encheu a sala, reverberando nas vigas de metal, fazendo seu peito vibrar com a intensidade. E, no meio daquele horror, algo se moveu na escuridão. Carlos girou a lanterna. Seu feixe de luz tremulava, a bateria enfraquecendo de forma abrupta. O chão tremeu sob seus pés, um ruído seco vindo das profundezas da fábrica. Foi então que ele viu.
Uma sombra longa, distorcida, projetada contra a parede oposta. Algo alto demais para ser humano, com membros que não pareciam pertencer a nenhuma criatura conhecida. A silhueta se deslocou lentamente, como se soubesse que ele estava observando. Carlos sentiu a garganta fechar. O ar ficou pesado, e por um momento, ele jurou que a fábrica inteira estava respirando com ele. Então, as luzes do painel piscaram mais uma vez, e a voz sussurrou novamente. Não olhe para trás. Carlos piscou, tentando processar o que acabará de ouvir. O som da voz pareceu fazer o ar ao seu redor se densificar, como se uma força invisível estivesse pressionando sua mente. Ele queria correr, mas o medo o paralisava, suas pernas afundando no concreto como se o solo tivesse se tornado viscoso. A sombra na parede continuou a se mover, arrastando-se devagar, mas sem pressa, como se estivesse aguardando algum tipo de permissão ou, talvez, se alimentando do medo que emanava de Carlos. A lanterna vacilou mais uma vez, e ele a apertou contra as mãos trêmulas, tentando forçar a luz a se manter estável. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, os sussurros voltaram. Desta vez, mais altos, mais claros. Eram palavras nítidas, como se as próprias paredes da fábrica estivessem exalando seus segredos. Ele sabia, ele não devia ter vindo. Eles experimentaram, eles nos experimentaram. Somos o que restou. Carlos sentiu o calor se esvair de seu corpo. Cada palavra parecia rasgar o tecido da realidade, como se o passado estivesse invadindo o presente de forma violenta, exigindo uma resposta que ele não sabia dar. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo terrível havia sido liberado estava se tornando insuportável. Com uma força que desafiava o medo, ele deu um passo para trás, sua lanterna balançando. O som da máquina ao seu lado se intensificou, um zumbido elétrico crescente. A sombra na parede já não estava mais ali. Ou melhor, estava, mas agora estava se aproximando dele, não mais projetada na parede, mas se materializando à sua frente. Carlos podia ver a forma distorcida claramente agora. Era humanoide, mas suas proporções estavam erradas, como se o corpo tivesse sido desfeito e remontado várias vezes de forma grotesca. As pernas eram longas demais, os braços curvados de maneira antinatural, e sua cabeça, bem, não havia uma cabeça, apenas uma massa de sombras fluídas que se movimentava, mudando constantemente, como se estivesse tentando assumir uma forma, mas não conseguisse. O que mais o aterrorizava, porém, não era sua aparência, mas a sensação de que ele estava sendo observado. Não de fora, mas de dentro de si mesmo. Algo naquele ser, naquele espaço, fazia com que sua mente se sentisse sufocada. Como se ele estivesse sendo engolido pelas paredes, pelas máquinas, pelas vozes que sussurravam em sua mente. Ele já não sabia mais o que era real. Se o que ele via era apenas um reflexo do próprio medo tomando forma diante dele. E então, em um estalo, tudo ficou silencioso. O zumbido da máquina cessou. A sombra desapareceu. O vento, que antes parecia agitado, parou completamente. Carlos ficou parado, os olhos fixos no vazio diante de si, a respiração presa. Era como se o tempo tivesse sido interrompido. Ele se perguntou se tudo isso era apenas uma alucinação, uma reação psicológica ao ambiente insano em que se encontrava. Mas então, os sussurros retornaram, mais urgentes, mais desesperados. Você não vai sair. Não vai sair. Eles não deixaram ninguém sair. Ele não sabia o que era mais aterrador, o fato de as vozes parecerem cada vez mais próximas, ou o terror crescente de que o que estava ali não era só uma manifestação do passado, mas algo ainda muito vivo e faminto. Sem pensar, Carlos se virou e correu. O som de seus passos ecoava pelo corredor em ruínas, mas à medida que ele avançava, uma sensação opressiva o envolvia. Era como se o espaço ao seu redor estivesse se deformando. A fábrica parecia alongar-se, tornando-se interminável, os corredores se torcendo em ângulos impossíveis. O ar ficou mais pesado, mais denso, e a respiração de Carlos se tornou cada vez mais errática, como se ele estivesse sendo perseguido. Então, ele viu uma porta à frente. Uma saída. Ou pelo menos, deveria ser. Quando a alcançou, a puxou com força, mas a porta não se moveu. Como se estivesse presa em algum tipo de bloqueio invisível. Desesperado, ele tentou novamente, agora batendo contra a madeira, até que finalmente, com um estalo abafado, a porta se abriu. Mas, ao olhar para fora, Carlos viu apenas mais escuridão. A luz da lanterna iluminou um corredor interminável,
que se estendia para longe. Ele sentiu a presença de algo à sua volta, algo observando-o, algo que nunca deveria ter sido despertado. E então, ele ouviu, mais uma vez, os sussurros. Nós nunca saímos. Carlos deu um passo para trás, a lanterna tremendo em suas mãos. O corredor à sua frente parecia uma extensão do próprio pesadelo, um vórtice escuro que o atraía, com as sombras se esticando, como tentáculos tentando alcançá-lo. Ele fechou os olhos por um instante, tentando reunir seus pensamentos, tentando processar a loucura em que estava se afundando. Mas não havia tempo. O ar ao redor de Carlos parecia pulsar com uma energia insuportável, como se as próprias paredes estivessem sussurrando suas lembranças amargas, repetindo os gritos, as súplicas, as palavras perdidas. Ele sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se estivesse prestes a sucumbir a um colapso mental, e então, a última coisa que ele esperava aconteceu. Algo tocou seu ombro. Não foi um vento, nem o toque de uma mão invisível. Foi um toque real, gelado e firme, como se uma presença tivesse se materializado atrás dele. Ele se virou abruptamente, sua respiração falhando, mas não havia ninguém ali. Apenas o corredor vazio. Ou pelo menos, parecia vazio. Mas algo estava diferente agora. Os sussurros não vinham mais das máquinas ou das paredes. Eles pareciam emergir do próprio chão. De dentro de Carlos. Ele ouviu seu próprio nome, mas distorcido, como se estivesse sendo repetido por uma multidão de vozes. O medo o tomou de assalto, e o instinto o forçou a correr novamente, agora sem olhar para trás, sem hesitar. O som de seus pés batendo no concreto ecoava mais alto a cada passo, como se o espaço estivesse engolindo cada movimento, distorcendo a distância entre ele e a saída. Ele tentou gritar, mas sua voz falhou. Só os sussurros podiam ser ouvidos, sussurros que não pareciam mais distantes, mas que preenchiam cada espaço ao seu redor, como se a própria realidade estivesse sendo dilacerada pela intensidade das palavras. Está tão perto, você pode sentir. Ele está vindo. Cada corredor que ele percorria parecia se transformar, como se as paredes se curvassem, alongando-se até o infinito. Cada canto escuro que ele virava parecia revelar mais sombras se movendo, mais figuras deformadas que flutuavam pela escuridão, sempre à sua periferia, mas nunca tão claras quanto ele precisava que fossem. Ele sentiu o pânico começar a tomar conta de sua mente, o medo puro e primitivo que faz o corpo lutar contra tudo o que não entende. Seus pulmões queimavam de tanto esforço, mas seus pés não paravam, até que ele alcançou uma nova sala. Uma sala que não reconhecia. As paredes estavam cobertas de marcas, arranhões profundos, como se algo tivesse tentado escapar de dentro delas. E no centro da sala, uma mesa de metal. Uma mesa de exames. Ferramentas espalhadas por toda parte, serradores, agulhas quebradas, peças que ele não conseguia identificar, mas que pareciam familiares de algum modo, como se já tivesse visto tudo aquilo antes, em um pesadelo que se repetia. Foi então que ele notou o espelho. Era pequeno, pendurado na parede oposta, em um ângulo estranho. Carlos se aproximou com hesitação, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Quando ele olhou para seu reflexo, seus olhos se arregalaram. Ele não estava mais sozinho. Atrás dele, no reflexo, uma figura estava parada, imóvel. Não era uma presença indefinida, como as sombras que ele tinha visto antes. Era alguém ou algo com uma forma humana, mas sem um rosto, apenas uma superfície lisa e sem expressão. Carlos se virou, sua respiração ficando irregular, mas a sala estava vazia. Só a mesa e os equipamentos de tortura desordenados. O reflexo, porém, permaneceu. Ele tentou correr, mas as portas da sala estavam trancadas, e, à medida que ele batia nelas, uma sensação crescente de déjà vu tomava conta dele. Ele já tinha estado ali antes, ou algo semelhante a isso. Já havia experimentado aquela prisão mental. O ambiente parecia girar, dobrando-se sobre ele, até que ele não sabia mais se estava em um labirinto físico ou psicológico. Foi então que, entre os sussurros, ele ouviu algo novo. Algo que gelou sua alma. Você, já está aqui. Não há mais saída. Carlos girou em direção ao espelho uma última vez, e ao olhar para si mesmo, viu a figura com a face lisa agora se mover, como se estivesse saindo de dentro dele. Você nunca vai sair. Nenhum de nós sai. Carlos tentou gritar, mas sua voz não saiu. O terror havia invadido completamente sua mente, distorcendo tudo ao seu redor. Ele já não sabia mais o que era real. Ele olhou novamente para o espelho,
onde o reflexo da figura sem rosto agora se aproximava dele, seus passos ecoando em sua mente com uma precisão aterrorizante. Ele sentiu o peso da presença por trás dele, uma sensação fria e insuportável, como se estivesse sendo engolido por algo invisível, mas absolutamente real. O reflexo da figura sem rosto estendeu uma mão em direção a Carlos e, ao mesmo tempo, ele sentiu algo gelado tocar sua própria pele. Ele não conseguiu mais distinguir o que era real e o que não era. Sua mente estava se desfazendo, como se estivesse sendo puxado para dentro do espelho, para um lugar onde as leis do tempo e do espaço não existiam. De repente, uma força o lançou para frente, e ele se encontrou caindo em direção à mesa de metal. O choque foi tão forte que ele não sentiu mais nada. A dor se dissipou, e o mundo ao seu redor começou a desaparecer, as vozes se tornando uma massa indistinta e distorcida. Ele se viu flutuando em um vazio absoluto, onde não havia mais luz, mais som, mais tempo. Nada, exceto o sussurro que ainda o perseguia, murmurando em sua mente, insuportável. Você nunca deveria ter vindo. Estamos todos aqui. Quando ele finalmente abriu os olhos, não estava mais na fábrica. Estava em um corredor estreito, suas mãos cobertas de suor, seus pés firmemente plantados no chão de concreto. Ele olhou para os lados, e a fábrica parecia ter desaparecido, mas a sensação de estar sendo observado nunca se foi. Ele olhou para o espelho à sua frente. A figura sem rosto estava ali. Ela olhava, e agora, ele sabia. Ele sabia que não sairia. Porque, de alguma forma, ele já estava lá há muito tempo. A única coisa que restava era o sussurro. Você nunca sairá. E, com o estalo final, as luzes se apagaram. Carlos nunca mais foi visto. Ninguém jamais encontrou explicação para sua morte. As ruínas da antiga fábrica continuaram ali, vazias, sem que ninguém se atrevesse a se aproximar. Mas, às vezes, alguém passava e ouvia algo. Um sussurro. Um eco distante, como se o próprio prédio estivesse tentando contar a história de um homem que jamais conseguiu escapar. E aqueles que ousavam se aproximar, diziam ouvir, na escuridão, um único nome sendo repetido. Carlos. E tudo voltava a começar. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!